preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. Paz do Senhor, nação cojadiana. Mais uma vez estamos para mais um café teológico
E nessa noite, nós queremos agradecer a Deus por esse grande privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui para discutirmos, refletirmos, pensarmos e analisarmos acerca da palavra e também acerca daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, é muito prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Café Teológico, segunda edição, ano de 2021. O tema hoje é um tema muito propício, um tema com o qual nós denominamos chamado e vocação, e nós queremos então partilhar um pouco disso com vocês. Comigo, assentados aqui à mesa, vou começar pelas mulheres, né, porque é direito, a nossa missionária irmã Regina, né, congregando ali na nossa sede, psicóloga por formação, por vocação, serva do Senhor, né, trazendo conosco, está aqui essa noite. Quiser saudar os nossos cojadianos. Gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e dizer que estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, me sinto bastante honrada. Amém. E conosco, pastor Silvio, né, pastor Silvio mais uma vez nos acompanhando no Café Teológico, Cojade. Pastor Silvio. A paz do Senhor a todos, nação cojadiana, um prazer estar aqui mais uma vez, para mais um assunto tão importante para a nação cristã, sobretudo, e para também os jovens da igreja. É muito importante nós falarmos sobre esses assuntos, distinguirmos até porque existem muitas pessoas dizendo muitas coisas. E aí hoje existe muito questionamento com relação a o que é o vocacionado, o que é o chamado. E numa liberdade de informações como temos hoje na internet, é normal que alguém acredite que não há qualquer necessidade de uma atuação ou uma intervenção sobrenatural para que alguém exerça algum tipo de função do clero ou da igreja. Então é muito importante isso, é um tema muito atual. Se engana quem acredita que está fora do contexto. Amém. E nós queremos agradecer ao nosso pastor Alcides Fávaro, que nos tem proporcionado essa oportunidade, ao pastor Antoniel Afonso, também líder da Cojade, com toda a sua diretoria, e agradecer já ao pessoal da produção, né, todo o pessoal daqui da produção, porque esse café só acontece com essa produção maravilhosa que está aí nos ajudando. Você dá risada, né, Rogério? Você dá risada. Você não ajuda também, mas brincadeiras à parte. Deus abençoe. Vamos começar. Eu quero começar com uma oração, depois uma leitura bíblica, e aí eu começo as provocações. Eu sou daquele que só provoca, irmã Regina. Eu só trago as provocações. Depois o resto, o pessoal responde. E também, ó, olha aqui, ó, está vendo? Tem um livro aqui para você hoje, mas só vai ter o livro quem fizer 4 passos, hein? Tem 4 passos aqui para o livro. Primeiro, curtir. Segundo, compartilhar. Terceiro, escrever eu quero. E quarto, marcar 2 amigos aí na live também. Então, se você quiser ganhar esse livro do Chesterton, falando sobre ortodoxia, um livro aí escrito ainda no século XIX para o século XX, faz um tratado teológico impressionante a respeito da nossa fé e da questão da ortodoxia da nossa fé. Você então faça esses 4 passos: curte, compartilha, escreve eu quero e chama 2 amigos para integrar conosco a live aqui hoje do Café Teológico. Vocês estão percebendo que a minha voz está sumindo? Isso é a vida de quem é pastor. Estou pregando desde a sexta-feira, sexta, sábado, domingo, e eu dei aula hoje, então a situação não está boa, mas graças a Deus, Deus trouxe 2 instrumentos para falarem bastante aqui essa noite. Pastor Silvio, poderia fazer essa oração, por favor? Amém, então. Queria lembrar também, salientar que nós temos conosco o pastor Sebastião, está conosco aqui também, aqui, junto conosco aqui, assistindo. Deus abençoe pela vida do pastor Sebastião também. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer
ser pelo privilégio de poder estar na tua presença uma vez mais, agora para nos debater sobre os assuntos que são de interesse do teu reino, da tua igreja. Queira com tua graça nos ajudar, com teu Espírito Santo nos iluminar o entendimento e a compreensão, para que possamos, Deus, de alguma maneira contribuir com as pessoas que estão nos assistindo e para que essa temática, Senhor, possa dar alguma ferramenta aos nossos irmãos, seja no âmbito espiritual, seja na vida prática comum de cada cristão, seja feito para a glória e o louvor do teu nome, que todos sejamos usados para a tua glória. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no precioso nome de Jesus, teu Filho. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes da gente fazer a leitura do verso, queria saudar aqui alguns irmãos que estão conosco na live. Nosso irmão Ricardo Martins, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Pastor Elias de Oliveira, ali da congregação de Jardim Miriam. Paz do Senhor, meu pastor, Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Jane Arle Ingrid Alexandre, eita, nome internacional. Hoje, se eu não me engano, ela não vai fazer nenhuma pergunta, parece que ela se comprometeu aí não perguntar e tal. Né? Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Livro de 1 Pedro 1,10, Pedro diz assim: portanto, irmãos, procurai consolidar sempre mais vossa vocação e vossa eleição. Agindo assim, jamais correis o perigo de cair. 1 Pedro 1,10. Começamos a partir deste momento com a nossa missionária irmã Regina. Diferencie para nós, por favor, irmã Regina, o que a irmã entende por chamado e vocação e como a psicologia trabalha também esses assuntos, por favor. Quando nós falamos de chamado, nós estamos o contato, né, que você tem com Deus, né, o plano da salvação, o momento que Deus te chama nesse plano para que você então passe, né, a ser um servo. Então, a partir do momento que você aceita o caminho de Deus e inicia esse relacionamento, porque o chamado ele vai te dar o quê? A possibilidade de você iniciar um relacionamento com Deus. E como servo, né, e o chamado, ele está muito ligado, quando a gente fala desse chamado universal, né? Todos nós somos servos, meu microfone, assim, todos nós somos servos. Então, nosso primeiro conceito é esse. Quando a gente fala de vocação, nós estamos falando de algo específico, né? Então, nós deixamos de ser, nós somos o servo e aí, de forma específica, nós vamos ter, então, a vocação individual. Tá? Quando a gente pega isso dentro de um contexto cristão, né? Até o irmão perguntou sobre o conceito de psicologia. Hoje a gente vê a psicologia transitando em vários aspectos, em várias linhas. Agora, quando a gente fala de vocação, principalmente no mercado de trabalho, né, o psicólogo atua muito fortemente nesse contexto, que é um contexto muito focado na área profissional. Quando nós falamos, e aí nós estamos falando de uma inclinação. Então, quando a gente fala do conceito, né, do vocábulo mesmo, né, de vocação, a gente tem o conceito dessa inclinação que na vida do trabalho, da profissão, da vida, que eu vou chamar de secular, só para a gente ficar mais didático aqui, da vida secular, nós estamos falando da profissão. E quando a gente está falando da vida cristã, nós estamos falando de um serviço específico, de um indivíduo, né, de uma vocação individual, de um serviço específico que nós conhecemos como ministério. Tá bom? Amém. Pastor Silvio, vai a mesma pergunta para o senhor para começarmos. Como diferenciamos a ideia de chamado e vocação? Então, Sou seu amigo, tá? Dr. Russell Shedd, que já dorme no Senhor, ele fala que quando ele foi
arguido pela banca do seu chamado missionário, perguntaram para ele quando é que se deu o chamado dele. E aí ele diz assim: eu não tive um chamado. E ele estudou, fez seminário e tal, e aí causou aquele celeuma entre os da banca, porque para eles, via de regra, o candidato tinha que ter algum chamado e saber quando isso se deu. E ele disse: não, eu não tenho esse chamado. Por fim, ele vai discorrer sobre esse assunto e vai citar o versículo que diz: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. E aí ele vai dizer então que o chamado está no campo do querer, quando muitos entendiam que não, né, que você fazer parte da liderança ou do pastorado era uma coisa que estava totalmente relacionado a uma intervenção divina. Por exemplo, quando Jesus chama Mateus na coletoria, né? O Karnal, aqui num livro que ele lançou agora recentemente, em 2021, juntamente com o Mário Sérgio Cortella, ele fala um pouco sobre isso. O Cortella fala sobre uma coisa que ele detesta é quando ele termina de discursar, vem alguém nele assim e fala: nossa, você tem o dom da palavra. Aí ele fala assim: mas a pessoa fala que eu tenho o dom da palavra e ignora todo o arcabouço que eu tenho por detrás desse discurso que eu tenho hoje, né? Então não foi da noite para o dia, não foi um dom, não foi Deus vindo, intervindo e fazendo com que seja um ótimo orador. Tem todo um trabalho por detrás disso. Acho que a distinção é essa. Tipo assim, eu operei para isso ou é um dom, é uma dádiva? Porque tanto a palavra chamado como vocação, a palavra vocare aqui do latim, que o próprio Karnal define aqui na página 50 do livro, ele fala que ele mesmo teve muitas leituras, por exemplo, Cícero, Quintiliano, Bossô, Padre Antônio Vieira, e aí ele fala que esses autores vão reforçando uma identificação positiva. O fato de ter pai que foi advogado, político e professor de oratória ajudou muito no meu caso. Aí ele fala: mas Vieira não teve pai advogado, político, e foi uma mentalidade até a adolescência, até a época do seu famoso estado. Então, quando as pessoas falam em vocação de vocare, do latim chamar, a vocação de Mateus de Caravaggio, pintada lá na igreja de São Luigi, de Francese, Jesus apontando para Mateus, saindo da sua função de cobrador de imposto para segui-lo, o profeta Samuel chamando diretamente por Deus. Isso remete aos 7 dons do Espírito Santo. Então ele está falando que existe essa identificação de que o chamado é algo externo que vem e te faz você sair de uma zona de conforto em que você não se preparou e agora você vai exercer alguma coisa. E ele está falando: mas como é que a gente ignora todo um preparo para isso? Mas, ao mesmo tempo, ele faz citação do Antônio Vieira também, que não teve nenhuma formação como ele teve, não teve os privilégios que ele teve e tal. Então, eu entendo que chamado para nós, no meio cristão, está relacionado a uma atuação direta de Deus, e vocação tem a ver com preparo. Dr. Shedd afirma que chamado é para ser cristão, ou seja, toda pessoa é chamada para ser cristão, através do Evangelho, e aí tem todo aquele discurso lá de Romanos 9, né, aos que predestinou, também chamou. Então, o chamado está relacionado para ser cristão. Agora, a vocação é para fazer desses cristãos líderes do povo, não na mesma ideia da Igreja Católica ou do catolicismo romano, de alguém que se destaca dos demais, que é uma temática de Lutero no século XVI, na Reforma Protestante, esquecida por muitos, que é o sacerdócio de todos os crentes. Ele não fala nesses termos, mas a ideia é essa, de que existe um sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos os crentes são sacerdotes, no sentido de que todos devem oferecer sacrifícios a Deus, não mais naquele sacrifício veterotestamentário, mas agora um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os sacerdotes devem oferecer sacrifícios a Deus, e isso qualquer cristão deve fazer. Então, o chamado é para ser cristão. Todo cristão é parte de uma nação sacerdotal, que o próprio Antigo Testamento falava dessa nação, distinguindo do catolicismo romano,
de que qualquer pessoa que se destaque dentre o povo é maior do que o povo, que isso não pode acontecer. Agora, o colocar-se diante do povo para ajudar no sentido de ser servo como líder, deve haver um desejo por parte desse. Então não é uma intervenção divina que vem contra a vontade, extra vontade daquela pessoa, e ela vai desenvolver algum tipo de chamado diferenciado. Amém. Acho que a irmã quer falar algo. Eu acho que sobre o ponto de vista, né, quando o irmão coloca, né, de uma forma bem simples, né? Quando eu olho o chamado, eu vejo o chamado como vinde a mim. Então Jesus chama todo mundo, né? Parece que só nós cristãos temos o direito do chamado, mas todos, né? Qualquer religião existente ou qualquer pessoa que se declare ateu também tem a possibilidade do chamado. E quando eu olho para o vocacionado, eu olho algo específico, né? Um líder de uma nação, um líder de uma família, um líder religioso, né? Que tem ali, porque ele pode ter ali talvez aquela liderança, e aí sim, quando o irmão coloca, né, a necessidade de que a partir do momento que você entende qual é o seu chamado, dentro do seu vocacionado, que é essa sua inclinação, como é que você se prepara? Porque se você também não se preparar, chega um momento que fica faltando, né, uma ferramenta, um instrumento para que você possa também exercer essa vocação. E mesmo assim, no nosso meio, nós vemos pessoas muito simples sendo usadas nesse vocacionado da palavra. Né? Então, porque a vocação ela está em diferentes papéis, né? No papel do missionário, no papel da irmã do círculo de oração, no papel do pastor, e cada um vai cumprir a sua função dentro desse contexto que é o corpo de Cristo, funcionando de forma harmônica. Né? Sim, aí, perdoe, você queria falar uma coisa, mas nós aprendemos, o irmão Seba aprendeu, pastor Douglas também, os demais pastores aqui presentes, pastor Heber também. A gente aprendeu que alguém pergunta, mas você desejou ser pastor? A gente fala, não, eu não queria ser pastor, né? Nunca desejei isso e tal. A gente fala, mas como assim? Quer dizer que Deus foi lá contra a sua vontade e fez de você um pastor, né? Então, nós aprendemos que a gente devia sempre ser humilde, né? Nunca dizer que quis, mas o que o Shed está falando desse texto é justamente isso. Falou, não é que você não desejava, você amava a obra de Deus, você amava a igreja do Senhor, você ama o corpo de Cristo, você tem cuidado pelas coisas do Senhor. Talvez você não tenha desejado a posição, a função, mas o Senhor não chama alguém que não ama a sua igreja, não chama quem não ama o corpo de Cristo, Ele não vai chamar ninguém que não está preparado. Então, nesse sentido, lógico que deve haver, e Ele só vai chamar quem realmente ama. Imagina só o Senhor chamando uma pessoa que é contrário ao corpo de Cristo. Seria um horror, que é o que acontece com o profissionalismo, né? A profissionalização e a banalização da fé cristã, não que seja errado a profissionalização, mas no sentido de que se troca ou se altera essa necessidade do amor à vocação por mera profissão, gera o oposto de tudo isso que a gente está falando. Ou seja, um corpo que tem um profissional que realmente não está interessado nos interesses do reino de Deus, mas é uma coisa mecânica, alguma coisa que precisa continuar funcionando, porque tem dinheiro envolvido, tem status funcionando, envolvido ali, tem o culto à personalidade, tem uma série de coisas envolvidas que não o interesse comum da comunidade cristã, que é espiritual. Glória a Deus. Café Teológico Cojade, estou apontando aqui, se você quiser participar desse sorteio que vai acontecer logo mais do livro, 4 passos. Curte, compartilha, escreve eu quero e convida 2 irmãos, 2 amigos a participar conosco do nosso Café Teológico. A irmã Janiardi já começou com uma pergunta aqui. Eu disse que ela não ia fazer pergunta, então eu vou colocar essa pergunta depois, mais à frente, eu lhe respondo essa pergunta, irmã Jane. Segura aí, espera aí que eu já vou falar sobre isso. Dentro da teologia, a gente trabalha com a ideia
tanto de chamado, vocação, do grego kaleo, né, o grego kaleo, né, tanto com a ideia, que é diferente da expressão eclésia, ou eclesia, ou eclésis, que é chamado para fora, que no período da Grécia Antiga, quando ocorria as polis, ou seja, aquelas reuniões nas ágoras, né, dentro da cidade de Poli e nas ágoras, sim, o convocador vinha, batia na porta e gritava, eclesia, eclesia, assembleia, que era a ideia de vem para fora, né, e participa da reunião. O kaleo, ele traz uma conotação no hebraico contrário. no grego. No grego, isso, obrigado. No grego já é o contrário, de trazer, de chamar, como se fosse trazer para perto, né, e ter esse chamado para se fazer alguma coisa. Então, dentro do chamado e vocação, a gente tem as ideias daquilo que a gente chama de chamado geral, que vocês já trabalharam na teologia, que é o chamado para a salvação, né, que é a vocação para a salvação. Sim. Porém, a gente também tem o que a gente chama de chamado e vocação específica, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Éfeso, né, capítulo, se não me engano, 4, Deus chamou uns, Deus chamou outros. Eu gosto muito dessa expressão do dessa ligação que ele faz. Deus chamou. Então, o chamado, tanto para a salvação, quanto para o ministério, provém de Deus. Não é o homem, por mais que o homem queira também, e que faz parte o querer do homem, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Deseja, excelente coisa, deseja. Mas agora vem a pergunta e parte para os irmãos aqui. Do chamado específico e da vocação específica, existiria uma forma de descobrir essa vocação específica? Eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque... Eu disse que eu sou amigo dos dois e eu estou aqui apenas para. Né? Se Deus chamou uns para, eu estou aqui para. Eu gosto das conversas evangélicas, né? Eu sempre travo as conversas com meu marido, com a minha filha e, enfim, com os amigos, porque a gente tem diferentes, às vezes a gente fala a mesma coisa de forma diferente e vai encaixando aí nas necessidades, né? Eu não acho que... eu acho que a gente tem, à medida que a gente vai se conhecendo, e eu vou falar sobre o ponto de vista de autoconhecimento, porque quando a gente fala de vocação, a gente está falando de inclinação. Então, é óbvio que ao longo da sua vida infantil, adolescência, jovem e adulta, você vai demonstrando algumas inclinações. Então, tem aquele jovem que tem a inclinação para louvar, tem aquela criança que tem a inclinação para ler a palavra, tem o jovem que tem a inclinação para trazer um estudo, para dar uma aula. Essa professora da escola dominical, por exemplo, pergunta quem pode falar alguma coisa sobre, ele é o primeiro que levanta a mão, então isso é inclinação. Então, assim, qual é a inclinação? Você começa a perceber um pouco qual é o perfil, o que aquela pessoa gosta mais. Né? Diferente, às vezes, daquela família que coloca a criança para pregar ou para cantar, né? Que a gente talvez seja um desejo mais dos pais, mas você percebe a inclinação. Né? A gente percebe isso nitidamente. Durante anos, eu coordenei departamento infantil, mais de 15 anos, e você percebe essa inclinação nas crianças, já, por exemplo, para a oração. E aí, a partir dessa inclinação, Deus também vai, utilizando dessa sua forma de se colocar perante o trabalho, perante o serviço, que ainda você não chama de serviço, né? O adulto que coloca o nome de serviço, não é a criança, não é adolescente, não é o jovem. Então, a gente entra nesse contexto do serviço, a gente então começa a ver esse trabalhar de Deus na vida desse jovem. Se você faz uma retrospectiva, você vê Deus usando pessoas para
impulsionar esta inclinação. Só que você pode até querer. Às vezes você tem essa inclinação, você quer, etc. Mas tem um componente importante, que é o componente espiritual, que é o que Deus, então, vai lá e escolhe aquela pessoa para fazer determinado serviço. Então, eu acredito que, por exemplo, nós temos, às vezes, um grupo de pessoas trabalhando na assistência social. Está todo mundo empenhado, mas existe aquelas uma ou duas pessoas que você percebe que ela está vocacionada para aquele trabalho. Ela encontra o caminho para fazer diferente. Deixa ele provocar um pouco mais. E aí eu vou seguir a irmã Janiardi, que ela pergunta sobre o teste de vocação. Mas aí é outra área. E aí a escola faz aquele teste vocacional para ver se você vai ser engenheiro, se você vai ser médico. Existiria um teste vocacional para você ser pastor, cantor, pregador? Eu acho que não. Eu vejo a disposição do trabalho na obra. E eu percebo muito o trabalhar de Deus, por exemplo. Às vezes você tem duas pessoas, dois irmãos que louvam muito bem, tem a técnica do louvor. Só que tem um deles tem uma capacidade espiritual, ele ministra durante o louvor, ele traz de uma forma que Deus usa ele de uma forma que acaba tendo cura, libertação, tem salvação e aquilo é algo espiritual, não dá para explicar. Eu não consigo ir lá e dizer assim, ó, eu vou ser missionária, eu vou ser pastora, eu vou ser líder do círculo de oração. Isso é um chamado de Deus. Por mais que eu tenha ambição, acho que isso é importante, por mais que eu tenha ambição e o desejo, e às vezes a gente tem, né? A gente vê aquela irmã que a gente se espelha, puxa, eu quero ser como ela, eu vejo lá os irmãos teólogos, né, aqui falando, às vezes eu falo, puxa, tem isso, tem aquilo, aquele pastor, mas por mais que eu tenha ambição, e eu posso ter essa ambição, tem que ter o querer de Deus. Então, assim, quando você olha os grandes heróis da fé, eles foram chamados por Deus, né? Barnabé, por exemplo, foi separado para trabalhar no Evangelho, né? Paulo, ele era servo e depois ele foi colocado como apóstolo. Então, assim, Deus coloca. Então, não existe um teste vocacional. O teste vocacional existe para a área do trabalho, mas não, essa é o que eu acredito, né? De repente, os irmãos têm outra crença, mas eu não conheço, assim, eu estou na igreja há muitos anos, e eu sou super curiosa, né? Eu sempre pergunto sobre as coisas, e nunca vi um teste vocacional para ser, por exemplo, pastor ou missionário, alguma coisa do gênero. Pastor Silvio, você não vai escapar, não. Rinaldo de Matos, ele diz assim, chamada de vocação específica são aquelas que acontecem no tempo e no espaço, levando em conta dons e talentos de cada um, bem como as suas tendências, suas preferências e como eles e elas se harmonizam. Esse é o pensamento dele. Como tratar desejo de ser para aquilo que nós já falamos, que Paulo diz que é Deus que chama para. Então, aí eu também responderia já a pergunta que a Jane fez, me questionando, quando eu disse de profissional estar envolvido com dinheiro. Né? Mas beleza, eu já disse num certo sentido. Falei, não é errado se profissionalizar, mas disse que é errado fazer do sacerdócio local de fonte de renda, de lucro, melhor dizendo. Bom, a linha é muito tênue quando a gente está falando de uma área não religiosa, que não está envolvida com espiritualidade, quando estamos falando de uma área que tem espiritualidade envolvida, né? E aí fica meio difícil de discernir tanto aquela antiga pergunta, Tostines é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? Porque o próprio versículo que você citou de 2 Pedro, capítulo 1, ele está falando que nós devemos fazer cada vez mais firme nossa vocação e eleição no Senhor. Então, ele dá algumas regras básicas. Desde o versículo 1, ele vai falar
que nós temos algumas coisas que nos foram dadas. Ou seja, primeiro parte do Senhor em dar. E devemos lembrar também Paulo falando, olha, se você recebeu, por que te orgulhas como se não houvera recebido? Então, partindo desse pressuposto, tudo que o crente tem recebeu do Senhor, não tem nada que é dele próprio. Então, não existe nele qualquer talento natural para que Deus tenha escolhido. E vem dentro de temos textos bíblicos, mas principalmente na teologia, a partir de Agostinho de Hipona, tanto por todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, vão ter muito cuidado com esse negócio de que alguém chamado da sua condição inata para o serviço. Eles têm muito cuidado com isso. O próprio Agostinho vai falar diversas vezes que, ainda que você tenha qualquer capacidade, você deve atribuir isso a Deus, nunca chamar para você. E existe uma ideia de que, assim, por mais que você sabe que é você, atribua isso a Deus para você não se orgulhar sabendo que isso vem de você. Mas o Pedro diz assim, no versículo 1, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, alcançaram pela justiça de Deus, não própria. Graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, ou seja, tudo está partindo de Deus, foi Ele quem deu todas as coisas. Aí ele vem com a parte humana, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso, olha aí agora, vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, amor fraternal, a caridade. Então tem uma série de coisas que o cristão tem que acrescentar àquilo que já foi dado por Deus. Deus já nos deu pelo seu eterno poder tudo para sermos participantes da sua natureza divina. Tá, mas e o que o ser humano faz em contrapartida a isso? Então, nossa compreensão de como é que Deus chama vem por aquele que realmente é cristão e acrescenta à sua fé essas virtudes. Porque aí ele vai terminar dizendo no versículo que você leu, versículo de número 10, né? Ele vai dizer, uma vez que o crente fez isso, né? Versículo 8, porque se em vós houver aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. E aí ele vem e diz que essa atuação por parte daquele que foi vocacionado o torna mais firme na sua vocação. Então, é uma via de mão dupla, em que ele é vocacionado, mas ele deve atuar na vocação. Agora, a ordem de Deus chamou por causa que ele está fazendo cada vez mais firme sua vocação? Não, é porque ele é vocacionado mesmo. A atuação revela que ele foi realmente chamado. No desenvolvimento das suas virtudes, revela que ele sim foi chamado por Deus. Agora, tem o critério do ser natural ou não, porque ele não fará isso com quem não é espiritual. Então, por isso a ideia do primeiro chamado para ser cristão, sair do estado de natural para o estado de espiritual. Do estado de espiritual, ele desenvolve virtudes, desenvolvendo virtudes, ele faz firme sua vocação e eleição no Senhor. É uma necessidade da pessoa fazer firme a sua vocação e eleição. Uma pessoa que não está nem aí para nada, não pode se dizer chamado por Deus. É igual a velha ideia do VCC. Já ouviu falar do VCC? Camaradinha que chega um dia, ele olha para o céu, vê umas nuvens assim e tal, e ele emenda uma nuvem na outra e ele diz assim, VCC. Aí ele entende,
vai, Cristo chama. E aí ele vai no pastor da igreja dele e fala assim: pastor, Deus está me chamando. Aí, mas como assim? Eu estava cortando cana e de repente eu vi as nuvens escreverem VCC. E eu entendi, vai, Cristo chama. E aí o pastor diz: é mesmo, meu filho? Bom, vamos fazer o seguinte, desenvolva aí uma pregação. E aí ele começa a desenvolver uma pregação. Talvez o critério do chamamento, né? E aí ele começa a fazer a pregação dele. Ele mistura tudo, ele coloca Nicodemos no lugar de Zaqueu e tal, e mistura as passagens e faz um balaio só. Aí o pastor dele diz assim para ele: olha, meu filho, eu acho que você entendeu errado as nuvens, viu? Não estava escrito vai, Cristo chama, estava escrito vai cortar cana. Então, eu acho que não é bem assim, do nada Deus te chama e te coloca lá e está resolvido. Existem casos específicos dos nossos antepassados, de irmãos que foram simples e Deus foi levantando esses irmãos na sua simplicidade e eles chegaram aonde eles chegaram. Mas eu não acredito que isso vai ser feito sempre, né? Alguém que não está afim, não tem amor, como já falei, pela obra, pelo reino, pelo serviço, que vai ficar lá com a boca para cima, lá, igual o salmo do preguiçoso. Não sei se você lembra o pastor Antônio Evangelista citando o salmo do preguiçoso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em um colchão de mola, enche minha barriga de Coca-Cola e ninguém me amola. Então, Deus vai chamar esse tipo de personagem? Não vai, né? Eu acho que a simplicidade, ela é diferente, né? O simples, a pessoa pode ser simples e Deus usar da mesma forma, né? A gente precisa entender que, assim, nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos com quem nós vamos nos deparar. Às vezes você pode encontrar alguém muito simples na forma de viver, então você vai ser simples na forma de falar com essa pessoa, mas também você pode encontrar alguém que é abastado, que acha que não precisa de Deus. E você precisa também ter a possibilidade, às vezes, de alcançar essa pessoa através desse outro lado mais elaborado. Você pode ter os dois lados. Da mesma forma que Deus também pode usar uma pessoa simples para falar. Então, assim, quando a gente fala do ambiente divino e espiritual, Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, é claro, né, se a gente pega a parábola dos talentos, por exemplo, Deus fala muito claramente, você tem que desenvolver os seus talentos. Você precisa desenvolver. Então, se você tem a capacidade, né, se você tem a possibilidade de estar à frente de uma igreja, você precisa se preparar para poder atender todas as necessidades. E aí trazer com você outras pessoas que possam colaborar com esse processo de desenvolvimento da igreja. Então, o vocacionado, até para ser servo, você precisa se desenvolver. Até para ser servo. Sim. A vocação universal, até para isso, né, que é ser servo, você precisa, porque você precisa aprender a fazer jejum, você precisa aprender a orar, você precisa vir da escola dominical, você precisa aprender toda essa dinâmica da igreja para ser um servo. Então, veja que a vocação universal também exige de você um cuidado. Agora, quiçá a vocação dessa chamada específica, que você tem que se cuidar, tem que se preparar. É como uma planta. Se você plantar lá, ela está linda, mas se você não adubar, não pôr água, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. É o mesmo conceito. Amém. Você está no Café Teológico Cojade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está vendo esse livrinho que está aqui? Está esperando você. Você que curtiu, compartilhou, escreveu o seu nome aí e convidou alguns amigos, colocou eu quero, venha participar conosco, a conversa está muito boa, o tempo está passando muito depressa, né? Vai muito rápido as nossas conversas. Pois bem, pronto, definimos. Pelo menos chegamos próximo à definição de chamado e vocação. Não sei se tem pergunta, se tiver pergunta, manda, a gente tenta pegar aqui, se passar aqui o pessoal da produção marca as perguntas para nós e a gente responde também. Pois bem, resolvemos a questão do chamado e da vocação aqui. Eu sei o meu chamado, entendi a minha vocação,
mas a questão, existiria um tempo de maturação para isso? Começa com a irmã Regina. Um tempo de maturação para o chamado? Para que eu possa, eu já sei meu chamado. A vocação específica, entendi né? minha vocação específica, né? Então, seja eu pastor, seja eu. Qual seria o tempo, existiria um tempo de maturação para isso? Porque o que nós vemos, e aqui o pastor Silvio, posso dizer, a gente tem basicamente a mesma idade, muitas das vezes o jovem tem aquela ânsia. Começou a pregar, começou a cantar, e ele já fica, hoje a gente está do outro lado da vitrine, né? E aí ele fala assim, poxa, o pastor não me vê. Aí entraria numa resposta já o que o Seba perguntou. O Seba perguntou assim, ó, temos os escolhidos e os chamados. E que dizer dos oferecidos? Tem gente, mas até essa questão do oferecido, eu até acho bacana hoje, porque a gente vive uma geração dos desinteressados. É verdade. E eu, na minha época, lá com meus 14, 15 anos, nosso desejo era, e eu ficava lendo a Bíblia, eu ficava doido para o pastor faltar no culto. Orava. Para eu falar. Porque se o pastor não vir ou não tiver nenhum adjunto, ele vai ter que chamar alguém. E eu já sentava no primeiro banco, já ficava lá assim, né? E hoje você, pastor, ora para que tivesse algum Douglas lá no Parque Bíblico. Exato. Então a gente tem isso. Como eu posso, então, tentar avaliar entre a questão do chamado e a questão do tempo? Eu acho que o tempo, né, ele é bom quando você, sob o ponto de vista da formação psicológica, mental, a cada 7 anos nós temos uma transformação mental, emocional e tudo mais. E eu acho que o tempo ele vai nos ajudando a saber utilizar melhor as ferramentas que nós temos. Então, se nós estamos nos preparando, nos capacitando, buscando referências, né? Então, se eu não domino tanto determinado assunto, eu vou conversar com quem domina. Se eu estou com dúvida sobre algum trabalho que eu vou fazer, eu vou conversar com quem tem alguma outra experiência que já vivenciou. E isso vai me dando uma bagagem muito interessante. Que, somado, né, ao meu tempo de idade, e a gente sabe que tem pessoas que são mais velhas, mas parecem meninos, como diz a Bíblia, né? Obrigado, irmão. Não é de aparência, né? Emocionalmente falando, a gente começa a perceber que ele tem mais resultados, essa maturidade traz mais calma, mais tranquilidade, mais coerência. Então, talvez, você, quando era mais jovem, você tinha essa ânsia porque você queria participar. Né? Então, você estava ali de forma voluntária para participar. Mas pode ser que nessa ânsia, talvez você tenha falado ou feito alguma coisa. Eu mesmo, na minha mocidade, eu lembro de ter comentado com a minha amiga que eu falava tanto de Deus, que um dia ela falou para mim, Regina, você me sufoca. Mas eu tinha tanta coisa que eu queria falar de Deus para ela que eu não percebia que eu estava sufocando. E hoje eu tenho uma estratégia diferente para falar com as pessoas. Né? Eu vou conversando, eu ofereço uma oração, eu coloco ela no meu caderno de oração, eu mando uma mensagem, eu encontro uma palestra interessante, eu mando o link para ela, para que ela possa acessar. Então, eu vou trabalhando por outras formas e o Espírito Santo, então, vai fazer o completar dessa obra. Então, a maturidade, com certeza, vai fazer com que a gente utilize melhor o nosso vocacionado. Né? Tanto que você vê que, às vezes, tem alguns pastores, alguns irmãos, que você vê serenidade ao tratar de assuntos extremamente críticos. E você olha e fala, olha que bacana, ele consegue lidar nesse turbilhão de situação de uma forma serena, acolher as pessoas, trazer as pessoas. Então, a maturidade, né, no seu vocacionado, é muito importante até para que você possa se aproximar e trazer as pessoas para perto de você, para cuidar espiritualmente, porque principalmente tem um cuidado espiritual que nós precisamos ter. Né? Nós, como ministros ou da palavra, ou do louvor, o professor, né, o professor da escola dominical, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação, porque dependendo como você se posiciona,
você pode afugentar ou confundir a cabeça da pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado. E eu acho que a maturidade ela vem ajudar você nesse sentido. Óbvio que nós, né, com a idade que nós temos hoje, com a experiência de família, dos papéis que nós ocupamos, nós olhamos e vemos que tem coisas que não são tão tempestades como nós vimos antes. Então, isso também nos ajuda no papel do vocacionado específico. Amém. Pastor Silvio, pastor Hernandes Dias Lopes escreve um livro de pastor para pastor. E nesse livro, ele fala que muitas das vezes o pastor também precisa parar para ouvir. E a gente entrou e o senhor citou uma coisa a respeito daqueles que são chamados da noite para o dia no mundo evangélico, pentecostal, e se torna estrelinha. Diz um cara que ele era o cara, não lembra do cantor? Que diz, eu sou o cara. Né? Eu sou o cara. E eu faço a diferença. Um jogador de futebol, uma certa feita, falou, ele gosta de falar, meu parceiro. Ele falou assim, Deus olhou lá de cima para mim e falou, esse é o cara. A gente tem muito essa síndrome daquilo que vem, que realmente a pessoa pode até ter o chamado e a vocação, mas ela não espera o seu tempo e aí não senta para ouvir. O que isso pode gerar dentro da situação, dentro de uma ansiedade, porque chegou várias perguntas aqui, são perguntas até muito interessantes, eu vou depois começar a fazer essas perguntas, de gente que eu estou vendo aqui que tem o chamado, tem algo e alguma coisa está angustiando ele. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Entra dentro daquela problemática ou aquela problematização que eu citei no início da nossa conversa, que hoje temos uma galera que quer dizer que não existe essa institucionalização para os novos membros da igreja, daqueles que devem vir para o clero, enfim, para a liderança, que tudo isso foi uma coisa da instituição, de dizer o tempo da maturação, quem deveria, quem não deveria ser, a igreja como instituição regulou isso por muitos anos. O que o apóstolo Paulo deixa claro é que a pessoa, para exercer, não deveria ser neófito. Né? O que quer dizer neófito? É um novo convertido. Se nós colocamos hoje, por exemplo, alguém que não está preparado para servir, então ele foi chamado para ser cristão, é um ótimo cristão, né? Mas ele vai ser colocado para servir as mesas, por exemplo. Aí, de repente, ele não está preparado para isso porque o tempo dele ainda é muito pouco. Né? Tem algumas coisas que ele ainda não arrumou ainda no comportamento, no relacionamento interpessoal. Ou a gente vai e coloca ele para o presbitério, por exemplo, leva ele a presbítero. E aí, dali a pouco, a esposa começa a procurar o pastor que levou o abençoado ao presbitério. Mas, pastor, como é que o senhor colocou esse moço aí como presbítero? Pelo amor de Deus, toda vez que eu vejo ele sentado lá em cima, eu tenho vontade de voltar para trás. Porque ele tem problemas de relacionamento ainda. E aí a cobrança vai começar na própria casa dele. Né? Então, é isso que o Paulo está falando, do cuidado de que não é bem assim. O sacerdócio universal de todos os santos é para levar qualquer pessoa a Cristo. Como nós conhecemos o caso, o Heber deve me ajudar nisso, eu não me lembro se era o presidente da MIAF ou de uma outra missão. Ele chegou certa vez num lugar da África, ele descobriu que existiam pastores com mais de 10 anos com porções do Novo Testamento, da MIAF, com apenas uma folha do Novo Testamento. Aí, como é que você consegue dirigir uma congregação, discipular, ensinar com apenas uma folha da Bíblia? É tudo que nós temos. O Evangelho começou com pessoas contando sobre experiências que os apóstolos lhe contavam, ainda não tinham escrito. E isso foi se propagando. Então, chega um momento em que existe um mínimo exigido para se levar às águas, que é o que o eunuco faz com Filipe. Filipe se aproxima da carruagem, apresenta para ele uma interpretação de Isaías 53, que era o livro que ele estava lendo. No final, ele já sabe que precisa de água para o batismo.
Então, alguém institucionalizou o que deveria ser batismo, o que deveria ser exigido minimamente do eunuco? Não. Mas o Filipe sabia de algo minimamente necessário para a água batismal, porque o eunuco, no término da viagem, olhou para a água e entendia que ele poderia ser batizado ali. Então, existe um mínimo exigido. Os credos apostólicos nasceram daquele mínimo que deveria ser exigido por alguém que vem para o reino. Então, o sacerdócio universal são pessoas que podem trazer outras para o reino. Agora, ser líder dessas pessoas em algo maior do que isso, eu já não acredito que seja possível. Mas fechar a coisa, hermetizar a coisa, do Hermès, né, da filosofia, é um problema também, porque o que aconteceu com a igreja? A igreja tomou conta da coisa, a igreja católica pré-reforma protestante, institucionalizou a coisa de tal maneira que eles eram os únicos intérpretes das Escrituras. E aí, sim, os senhores da Escritura. Lutero rompe com tudo isso, lógico, não sozinho, Hus, Savonarola, outros personagens junto com ele, mas aí ele vem e diz, não, existe um sacerdócio universal. Mas aí a teologia é trazida para a mesa. A música vai ser serva da teologia, enfim. Chega um momento que a igreja luterana racionalizou tanto a coisa, ela é tão racional, que ninguém mais consegue ser líder, ninguém mais consegue se candidatar para o ofício. Então era uma exigência muito alta, esse tempo da maturação que você mencionou, né, já é muito alto. Daí surgem os grandes avivalistas, período do... Não é avivalista, acho que é a palavra certa, não me lembro agora. Os grandes avivamentos? É uma espécie de avivamentos que começa com os luteranos, acho que na Inglaterra, se eu não me engano. O que acontece? São os leigos que vão pregar debaixo de árvore, porque o negócio lá dentro da igreja está muito fechado, é muita racionalidade, um negócio muito hermético, e uma frieza muito grande, e eles começam a perceber que um negócio é muito fechado, e não tem espaço para o subjetivo, não tem espaço para uma espiritualidade, para uma experiência, para o experiencial. Eles vão para debaixo da árvore, começam a pregar e tal, e começa a surgir esse movimento do avivamento. E aí fica aquele negócio meio que dividido. Tá, beleza, até que ponto a gente vai exigir um academicismo, um preparo, e até que ponto o negócio pode ser espontâneo? Bom, o avivamento foi por toda a Europa e alcançou diversos lugares, levantaram inúmeras pessoas que fizeram história, e aí nós temos na história diversos nomes que fizeram muito para o reino de Deus, com pouquíssimo preparo, pouquíssima maturação. Então, acredito que são necessidades de cada geração. Agora, não acredito, como já mencionei há pouco e reitero, que uma pessoa que pode levar alguém a Cristo, ela possa se tornar um pastor de uma comunidade. Eu não acredito. Ele pode até... Aí foi até tema de debate recentemente, eu não me lembro em qual ambiente foi, mas houve um debate sobre esse negócio, né? Quem que podia ou não batizar pessoas. Não sei se você chegou a ver esse debate aí. Foi um celeuma muito grande e gerou essa discussão. Tá, mas é só um pastor que pode batizar? É um evangelista? É um presbítero? Quem é que pode batizar? Então, gerou esse celeuma todo. Então, eu acredito que qualquer pessoa qualquer cristão de verdade, que conhece esse caminho da redenção, tal como um pastor na África, com apenas uma parte do Novo Testamento, uma folha, consegue cuidar de uma congregação com pouquíssima quantidade de material, algum membro pode também fazer isso. Agora, lidar com os assuntos da fé cristã, como nós temos hoje os escritos, não acredito que essa pessoa consiga, porque a fé cristã é muito mais do que aquela iniciação à fé cristã. Por exemplo, para nós hoje, com a formação que temos, lidar com a carta aos Romanos, por exemplo, não é um negócio dificílimo. Assuntos relacionados, só o debate que é o mais antigo que a gente não consegue sair dele, fé versus obras. Então, não é uma coisa que é necessária? A gente até esbarrou aqui um pouco sobre essa questão da liberdade. Como é que a gente lida com isso? Então, são assuntos que são importantes. Eu acredito que trazer alguém batizar é importante, mas abandoná-la nisso também não está certo. A segunda fase já não é para neófitos. Aí precisa haver preparo. Que a gente chamaria de discipulado. Discipulado cristão.
que aí precisa ter discipulado. Aí vem a confissão de fé. O credo apostólico pode ser exigido, minimamente exigido para alguém ser descido às águas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, nascido de Maria, papapá. Agora, a segunda fase, a confissão de fé. Um destrinchamento daquilo que você confessou antes das águas. Você precisa continuar, 2 Pedro, capítulo que nós lemos, continuar no desenvolvimento das virtudes para que você desenvolva o reino. O texto que eu tinha preparado, desculpa ser longo aqui na minha fala, mas Mateus 22, do 8 ao 14, diz que o rei fez as bodas do seu filho, chamou os primeiros convidados não quiseram vir, ele mandou tacar fogo na cidade. Foi meio duro, não foi não? Mas ele disse que mas os convidados não eram dignos. Aí entra o critério da dignidade de participar da boda. No decorrer do texto, ele mandou que os seus servos convidassem a qualquer pessoa. E diz o versículo 10, que ele diz assim: os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. O critério não era nem bondade ou maldade. Era ter pessoas. Pode ser bom, pode ser mal. Não entra no critério se é bom ou se é mal. Qual que era o critério? Era só colocar a veste adequada para a festa. Mas eu sou mal, não tem problema, você vai aceitar colocar a vestimenta? Fechou. Mas eu sou bom, precisa também. Mas ele mal, eu sou bom, nem preciso. Não, pode também. Porque o único elemento que foi encontrado, não trajando a veste nupcial, foi lançado fora. Entende? Então, tem um critério. Não é assim, faça o que você quiser, leva do jeito que você quiser. Existe um convide todo mundo, e tem um outro texto que ele mandou forçar a entrar, né? Tem um texto, force-os a entrar. O livre-arbítrio ficou deixado de lado lá. Force-os a entrar. Mas posso ficar sem a veste nupcial? Ele falou, não. Você pode ser bom, você pode ser mal, você vai ser forçado a entrar, mas você precisa colocar a veste. Que veste é essa? A veste da justiça. Qual justiça? A sua? Não, a justiça daquele que te faz estar dentro dessa festa. Então, existe um critério, sim, para estar lá dentro. Eu acredito que qualquer pessoa possa mexer com isso, não. E acho que, para complementar aqui, a gente tem que lembrar o apóstolo Paulo. Até o Isaac jogou essa pergunta para nós aqui. Paulo não tinha preparo, Paulo já não tinha tudo e mais um pouco. Porém, Paulo fica quase 9 anos da sua conversão até a sua comissão em Atos 13, quando ele vai ser chamado para o ministério. Separar aí para mim Barnabé e Paulo, Saulo naquela época, para o ministério. E o Timóteo também foi por imposição de mão. Imposição de mão. Então teve um tempo de preparo. Sim. Numa sociedade imediatista, as pessoas tendem a ter a convicção que as coisas acontecem da noite para o dia. E isso vai gerando ansiedades, desejos, e aquilo que o pastor Sebastião colocou aqui na live. A falta de uma humildade, porque depois a pessoa bate no peito. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Paulo tinha, e eu acho que é tão interessante o texto de a vida de Paulo e Barnabé, porque se você ler do capítulo 13, a Bíblia apresenta Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Quando Paulo chega e aquele mágico começa a atrapalhar Paulo, Elimas. e Paulo fala para ele, filho de Satanás, por que impedes ou tenta impedir a obra de Deus? Você vai ver que depois o texto começa agora Paulo e Barnabé. O texto muda. Não é mais aquela mesma condição, porque traz então. E a gente precisa entender que assim, ter uma vocação e ter uma capacitação humana
Isso não quer dizer que no mundo espiritual você esteja pronto ou esteja apto para exercer um determinado ministério. É lógico que a capacitação ajuda, mas ela não é o essencial. Ela não é o principal. Eu concordo com o irmão. Eu acho que quando eu leio, né, Atos 13:2, que o irmão está falando, né, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, servindo e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou separar, né, a Barnabé e Saulo para a obra a que as tenho chamado. Então, assim, quando o irmão traz, para mim, quando eu vejo esse conceito, quando eu vejo essa questão, eu acho que, assim, a maturidade, existe uma questão da maturidade espiritual, porque, assim, quando você se converte, mesmo que você seja um adulto que acabou de se converter, o que você dá para uma... Ele é um bebê espiritual. O que você dá para essa criança? Leite. É leite que você dá. Ele pode ter 60 anos, mas espiritualmente ele é um bebê, então você dá leite. À medida que ele vai crescendo, você vai entregando a ele outras informações, ou capacitando ele espiritualmente falando. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, a gente pode ter muito preparo, e eu vejo muito isso. Às vezes a gente vê pessoas extremamente preparadas secularmente, né, até para ser didática, mas não estão preparadas espiritualmente. Ou não tem essa conexão espiritual. Talvez a pergunta que fique para nós aqui é: será que essa pessoa que é tão preparada, é teólogo, tem idiomas, estuda grego e tem um conhecimento da palavra, do estudo, mas não consegue trazer uma palavra que conecta espiritualmente com a igreja? Pode acontecer isso. Então, assim, onde que eu uso essa vocação? Por isso que Deus separou alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para cada um. Por quê? Porque cada um, a junção desse grupo é que pode fortalecer o desenvolvimento dessa comunidade ou dessa igreja. Porque se você ficar só em um e não tiver o outro, você fica como se fosse uma mesa bamba. Por isso que nós somos um corpo. Agora, para todos eles, aí é o que eu acredito, se você não tiver a derramação, a dispensação do Espírito Santo e uma relação íntima com Deus, né? Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que tem um versículo que eu gosto muito, Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que ele vê em secreto, o recompensará. Essa recompensa, eu traduzo não uma recompensa só no sentido material, mas principalmente espiritual, porque quando você está orando, você está o quê? Também desenvolvendo esse diálogo com Deus, essa relação com Deus, entendendo o que Deus está querendo também para a sua vida, porque a gente não tem todas essas respostas. Seria tão bom, né? Eu sempre achei que aos meus 50 e poucos anos eu ia ter todas essas respostas, e olha que interessante, eu tenho tantas perguntas. Então, a gente não tem. Então, o que é muito importante é como é que eu uso todo esse contexto que nós estamos trazendo aqui, e o pastor Silvio trouxe muito bem embasado essa questão, como que eu uso tudo isso em prol do reino, e não em prol de mim, porque eu posso até ter sucesso, com todo esse conhecimento, ter sucesso, ter uma igreja cheia, tal, mas eu estou atuando em prol do reino, porque, no final, o que vale ao estar face a face com Deus, eu receberei a coroa da vida eterna? Porque, no final, tudo isso que nós estamos falando aqui não vai ser considerado no sentido de quantos diplomas eu tenho, mas o quanto que eu atuei em prol do reino. Esse, para mim, é um grande diferencial quando a gente pensa no vocacionado específico em prol do reino. Porque, no final de tudo, como o irmão Silvio comentou, tudo vem de Deus. Eu posso ter talento, aptidão, vocação, posso ter tudo. Mas Deus também pode fazer cessar. Ele pode te dar tudo e também pode te fazer cessar. Cessar pela incapacidade do corpo, você ter um Alzheimer, ter alguma doença que te faça cessar isso, ou pela providência divina. Que quantas pessoas nós vimos nesses meus anos de evangelho, que tinham sucesso na sua vocação, que a gente, né? Nossa, esse irmão era chamado para todos os eventos.
e de repente essa pessoa some e a gente vê essa pessoa numa outra linha do tempo, precisando o quê? Parar para ouvir. Porque uma das coisas que me chamou a atenção que o irmão falou é que todos nós, independente do ser vocacionado, como servo ou específico, temos que parar para ouvir. Primeiro ouvir a Deus, depois ouvir as outras pessoas que estão ao nosso entorno, que possam contribuir para o nosso desenvolvimento. Nós somos uma obra incompleta. Eu não estou completa, o irmão está completo, o irmão está completo. Então, se nós somos uma obra incompleta, o processo do autoconhecimento, seja ele nas questões que Deus nos dá, em todas as ciências da Terra, tem o autoconhecimento espiritual. Como é que eu me conecto com Deus? Né, tem uma irmã que fala assim, poxa, será que quando você ajoelha, você só fala para lembrar a Deus o que você pediu, Ele não te entregou ainda? Ou quando você se ajoelha, você conversa com Deus? Porque você melhora o seu relacionamento com o seu marido, com a sua amiga, com o seu chefe, quando você conversa. Para você também tem que usar essa capacidade de diálogo para com Deus. E no final disso tudo, o que tem que fechar lá no, que a gente brinca, né? Lá no bottom line, lá no final, eu fiz toda a continha lá, mais, menos, mais vezes, dividir, aí eu faço aquele risquinho embaixo, o que dá de resultado? Está escrito em prol do reino? Aí para mim faz sentido. Amém. Eu tenho uma interpretação do juízo ao rei lá de Daniel. Mene, mene, tekel upharsin. Que quer dizer, tá relacionado ao comércio, né? Eu tenho uma mesa, tenho uma balança e tenho alguém que veio me pagar. E eu tenho uma balancinha que eu coloco lá os pesos. E aí eu pesei, repesei na frente da pessoa. E aí eu digo para ela, ó, você foi pesado, repesado, incontestavelmente você foi achado em falta. E eu digo que a vida cristã, ela está totalmente baseada nas motivações pelas quais faço o que faço e as motivações pelas quais deixo de fazer o que deixo de fazer. Então, eu sou medido, todos somos medidos pelas intenções pelas quais estamos fazendo as coisas que estamos fazendo. Tudo quanto fazemos através da justiça do Cristo são pesadas aqui. E o grande problema é que as pessoas acham que isso é na eternidade. Mas as obras, as atuações de acordo com a fé, se elas são feitas através da justiça do Filho de Deus, elas já são contabilizadas aqui. Enquanto eu estou atuando pela fé e as motivações são através da fé no que Cristo fez, elas já estão sendo pesadas. Mas as motivações que não passaram pelo critério, por essa linha muito tênue, em que não é a justiça de Cristo que está em jogo, mas a minha autojustiça, eu estou sendo reprovado e condenado aqui mesmo. No final, acabou. É uma questão de motivação. Se eu nasci das motivações da fé, eu creio no que Cristo fez, atuo através dessa fé que eu tenho, nunca nas minhas próprias obras, isso é sinal de salvação. Porque o que não é salvo, ou aquele que ainda é carnal, ele nunca entenderá isso. Por isso que vai misturar a questão do meramente profissional na coisa, vai fazer uma ideia da personalidade, né? Uma autoafirmação, por exemplo, como tem muito, infelizmente, no meio da religiosidade. Porque as motivações ainda não são as de Cristo. E aí por isso que é uma questão espiritual. Só o Espírito pode transformar alguém. Paulo fala num certo momento que ele fala de coisas espirituais comparando com coisas espirituais. Ele fala de Deus como na presença do próprio Deus. É totalmente espiritual. Quem não mexe, quem não sabe lidar com isso, tem um pastor que ele andou dando umas pisadas na bola, eu não cito o nome, mas eu cito o que ele disse. Ele disse que isso é nitroglicerina, e você mexer com coisa que é altamente explosivo. Então, qualquer pessoa que não mexe com as coisas de forma espiritual, e o reino é espiritual, tem prejuízo para si mesmo. E, claro, que vai trazer prejuízo para aqueles que estão seguindo. O irmão falou da questão espiritual, eu fiquei lembrando, eu sempre presto muita atenção quando nós temos uma situação de possessão demoníaca na igreja.
Às vezes vão lá 2, 3, 4 irmãos e não conseguem expulsar o demônio. Né? Por quê? Porque não conhece esse processo, não entende espiritualmente. Então, se tem uma coisa que eu sempre peço a Deus que dê aos pastores, é discernimento espiritual. Para quando ele estiver, onde ele estiver, ele possa olhar para a igreja e entender o que está acontecendo espiritualmente nessa igreja. Que seja uma possessão demoníaca, algo que está atrapalhando, porque isso é algo que eu entendo que é importante nessa caixa de ferramenta pastoral, por exemplo. Porque senão você fica... óbvio que todo mundo sabe como expulsar um demônio. Né? Pelo menos uma vez na vida você viu isso. Mas como fazê-lo é algo que não é material, é espiritual. Então, assim, é como se a gente falasse assim, né? Não se intrometa, vou usar esse verbo, é melhor, né? Não se intrometer naquilo que você não é capaz. Porque o ser humano pode achar que pode fazer tudo, mas Deus, ele sabe quem usar em determinadas áreas. E isso a gente precisa respeitar. É o querer de Deus, não é o querer humano. Amém. Café Teológico Cojade, caminhando para o finalzinho. Você que não compartilhou, curtiu, escreveu eu quero e chamou 2 pessoas, não participa do sorteio desse livrinho que está aqui, essa coisa boa, que é do Chesterton, Ortodoxia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos passar agora para as perguntas. Tem muita pergunta. Eu vou fazer uma leitura aqui já acentuada de algumas perguntas e a gente vai tentando responder no bloco essas perguntas aí. Primeira, meu coração arde por um ministério específico. Isso é sinal para a minha vocação? Segunda, vocação sempre está interligada com aquilo que gostamos e conseguimos fazer? Terceira, preciso estudar teologia para seguir minha vocação? E quarta, preciso fazer um preparo acadêmico universitário para a minha vocação? Rapidinho, 3 minutinhos para responder elas, cada um. E aí depois eu solto mais 4 perguntas. Vamos ter que ir por ordem, porque a primeira é? Primeira é se meu coração arde. Jeremias disse que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então não vai com essa ideia de coração. É muito bom ter coração, mas não vá só pelo coração, não. Cuidado com ele, tá bom? Segunda, vocação sempre interligada com aquilo que gostamos e conseguimos fazer? Nós temos, a vocação está ligada a uma inclinação e sim, pode estar ligada àquilo que nós gostamos de fazer. E não há problema nisso. Eu gosto mais disso e menos daquilo. Então, sim, dá para ter essa conexão. Para mim, preciso estudar teologia para seguir minha vocação? Não necessariamente, mas é uma ferramenta importante para o seu crescimento. Quanto mais ferramental você tiver, melhor será o seu desempenho na realização da sua vocação. Eu acho que é importante dizer aqui que quando a gente estuda, a gente está fazendo um processo de autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu estou preparado. Então, não é só a teologia. Tem outras coisas, fazer ter uma vida acadêmica, ser professor da escola dominical e se dedicar. Tudo isso vai te trazer o quê? Autoconhecimento, e quanto mais autoconhecimento, mais você sabe utilizar o seu potencial, sua aptidão, seu talento para aquele trabalho, para aquela obra. Lembrando que Jesus tinha 12 discípulos, mas escolheu alguém que estava sendo preparado para ser o próximo Gamaliel. Lutero era formado em Direito e Teologia, Calvino da mesma maneira. Os grandes reformadores, os grandes avivalistas da história tinham muita formação. E isso não impediu de que eles trouxessem grandes avivamentos para a história. Então nós devemos acabar terminantemente com essa ideia de que a letra mata, como se o estudo fosse a interpretação da letra no texto paulino. A letra é a lei sem o espírito. Então a letra não mata. Se puder fazer teologia, faça o quanto você puder. Mas existe textos que são, citamos domingo aqui, que são, como é que eu falei lá, Heber? Prescritivo e descritivo. Tem coisa que é descritivo e tem coisa que é prescritivo.
E a gente não pode pegar algum exemplo e fazer disso regra. Alguém que foi para frente e se tornou um grande pastor, como nós temos vários aí, que não tem nenhuma formação e hoje conhece membro por nome, maravilha, mas isso não é regra. Tem espaço para os dois, né? A gente só tem que tomar cuidado que, à medida que nós vamos evoluindo também como seres humanos, nós precisamos de outros conhecimentos também que nos ajudam nesse processo. Essa é boa para você, pastor. Essa é boa. Quando ele diz Sei isso, qual é a minha vocação, mas a minha igreja não me apoia. O que devo fazer? meu Deus do céu. O pastor não está deixando ele ter a vocação dele. Joga para lá. Se a vocação é de Deus, a igreja vai apoiar. Oswald Smith, acho que diz isso, que a missão começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Mais uma aqui. Eu me converti recentemente e os líderes não acreditam na minha vocação. O que eu faço? Espera. Eu costumo dizer o seguinte, que você pode, primeiro, confiar em Deus, né? Então, lembra que nós comentamos que o seu primeiro vocacionado é ser servo. Se você acabou de se converter, você ainda está tomando leite espiritual, né? Espiritualmente falando. Então, calma. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3 declara que há tempo. tempo para todas as coisas. Se realmente você é vocacionado, como você coloca aqui, tem um chamado, seu tempo. Você não é melhor do que Paulo. Paulo esperou 9 anos, esquecido lá em Tarsis, e um dia Barnabé lembrou dele, foi buscar ele. E nem por isso ele se sentiu menosprezado por isso. Eu sonhava pregando, desde novo convertido, eu sonhava pregando, Seba. Tinha sonhos com pregações inteiras. Eu preguei para carro, eu preguei para poste, eu preguei para floresta, eu desci a rua. Eu fiquei desempregado uma época, eu estudava o dia inteiro. Eu pegava uma mesa de bar que eu tinha de ferro da minha mãe e só saía de lá quando ela dizia que tinha almoço. Eu queria pregar. Acho que eu, congregando na igreja sede do Ipiranga, eu ia pregar naquele momento. Culpa era do meu pastor Alcides Favaro? Não. Certo dia ele disse, numa quarta-feira ele olhou para mim no meio da nave da igreja e disse: hoje a pregação está com o jovem Silvio. Mas enquanto isso eu preguei em rádio, enquanto isso eu preguei em Fundação Casa, FEBEM, preguei em trem, aonde Deus enviava pregar, eu pregava. Agora, tem gente que só quer cumprir ministério chamado dentro de igreja. Eu não entendo. Acabamos de falar fora, né? O ir de fora. Eu acho que não é isso, é conversa de que o líder não me vê. Irmão, eu não acredito que todo líder é cego, não. Pelo amor de Deus. Vamos parar vamos parar de mimimi. Mais uma pergunta. Pode continuar? Mais uma pergunta aqui. Como saber se o chamado vem realmente de Deus para a minha vida? Você sabe que o ser humano, né, ele tem umas perguntas que acho que não tem resposta, né? Então, assim, toda vez que a gente recebe alguém no consultório, assim, qual é a razão do meu viver? Por que eu vivo? Por que eu existo? Por que eu nasci? É o mesmo conceito, qual que é o meu vocacionado e por que eu nasci? Nasci para quê, né? Assim, eu acho que quando a gente fica atrás dessas perguntas, quer dizer, ou querendo as respostas dessas perguntas, a gente perde a oportunidade de experimentar algumas coisas, de vivenciar. Então, acho que se você pensar qual que é o seu propósito de vida, pensando no propósito, o que você pode contribuir, como você pode alavancar uma atividade, um trabalho, você vai encontrar essa resposta naturalmente. A gente percebe que, principalmente os jovens, eles têm uma necessidade de ter a resposta no mesmo dia que pensou. E se nós estamos falando que... eu adoro usar quem já viu várias vezes eu falando, eu adoro usar um conceito da árvore, né? A árvore ela só torna frondosa depois de alguns anos. Quem planta uma árvore e 3 anos depois ela está com um tronco gigante, galhos, não está. A árvore é só frondosa após anos e anos. Uma árvore com 10 anos ela é jovem. Tem árvores frutíferas que com 10 anos nem dá frutos ainda. Se for plantar mata-mareira, então e aí... não vê nem nascer. Só que, aí quando você corta a árvore, olha que coisa interessante, ela tem vários anéis. E cada um desses anéis
representa um ano que ela passou. E aí, dependendo da cor, tonalidade do anel ou da fissura que se forma, é o que ela ou teve um período muito bom, ou ela teve um período muito ruim. Assim somos nós. Nós temos coisas boas, temos alegrias, temos tristezas, temos conquistas, temos derrotas. É como que nós lidamos com isso e olhamos isso como oportunidade para sermos melhores. Porque o irmão Silvio trouxe uma coisa interessante, né? Toda vez que a gente se compara, por que eu me comparo? Para saber se eu sou superior ou inferior a você. Quando, na verdade, eu preciso me olhar assim, o que eu quero? Se eu quero ser um reconhecido como um teólogo de prestígio, que sou chamado e que eu estou ali participando, dando aula e colaborando com o desenvolvimento intelectual da letra, né, eu preciso me preparar. Porque eu não acordo, eu não durmo sem saber isso e acordo, porque seria tão bom, né? Ter um esforço. Então, assim, você precisa ter alguns anos para ter essa... Seria bom, né? Essa musculatura. Não tem ainda, né? Um chipzinho que eu ponho aqui? Não tem. Não. Uma pílula. Então, não tem que se esforçar. Pastor Silvio, por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Mateus 22, 14. Vocês mandam só as mais fáceis para mim, né? Por que não manda difícil, pô? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. 22, 14 de Mateus. Quer uma resposta teológica? Como é que é? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí eu vou me comprometer teologicamente aqui. Bom, deixa eu fazer de maneira que eu não me comprometa. O que Cristo quis dizer, em Mateus 20, por exemplo, é que os judeus foram chamados. Chamar para participar não quer dizer que você seja escolhido, né? Ali o critério da escolha era você reconhecer que você não merecia estar ali. Então, muitos são chamados nesse sentido. Agora, ser escolhido é um processo, de acordo com Romanos 9. Há uma eleição, uma predestinação, uma eleição, um chamado. Então, aos que predestinou também chamou. Então, chamar tem esse sentido, de que há uma escolha e um momento certo para chamar dentro de uma eleição que foi feita. Então, muitos são chamados, mas não quer dizer que todos foram escolhidos. E aí é muito melindroso mexer com isso aí, acho que é melhor, até aqui já está bom. É que às vezes surge a pergunta e a pessoa não olha o texto, o contexto, né? E eu fiz provocativamente. Eu sei. Eu costumo dizer que quando eu não sei a resposta, assim mesmo estudando, eu deixo para Deus me revelar quando tiver que revelar, porque às vezes tem coisas que não é para aquele momento mesmo. Então, assim, ame a Deus de todo o seu coração, se achegue a Ele, que Ele se chegará em vós. Então, não se preocupe com a questão, se você, eu acho que tem um entendimento, mas antes de se preocupar, será que Deus me chamou? Será que eu fui escolhido? Esteja na presença de Deus, faça a transformação na sua vida, se transforme como pessoa, se transforme como um servo do Senhor, e certamente você terá um resultado positivo na presença de Deus. Glórias a Deus. Nós estamos chegando ao final e nem arranhamos. Ficamos em 2 questões apenas. Não falamos sobre chamado e família. Verdade. Os desafios ministeriais. Chamado e reino, chamado e política, chamado e... Nós só ficamos como contrapor o reino espiritual com o reino material, como fazer discípulos, que é importante. Então a gente só arranhou um tema que é tão importante, que é tão profundo, que precisamos ter isso na nossa mente. E assim a gente precisa entender que o ID, e o pastor Silvio, um tempo atrás, disse isso muito bem, esse texto é imperativo. Ide e pregai. Não é escolha. Se você reconhecer o seu chamado, sua vocação geral, dentro da sua vocação está isso. Ide e pregai.
né? Não é ir de cantai, não é ir de né, tirar fotografia, selfie. Coitado do fotógrafo. Não é ser populista, personalista, é ser servo. E a gente trabalhou isso muito aqui. Você que está conosco até agora, é essa percepção que você precisa ter. Para a gente caminhar ao sorteio, eu vou deixar 3 minutinhos para as considerações finais e os fechamentos nesse papo tão rápido, mas tão gostoso e tão profundo. Espero aí que na próxima vez a voz esteja ajudando, né? Porque a voz hoje não está colaborando muito. Peço perdão a todos os ouvintes também. Deus abençoe. Mãe Regina, comecei pela irmã, vou terminar com a irmã. Depois o pastor Silvio. Terminaria dizendo que o reino de Deus continua necessitando de pessoas, pessoas que estejam dispostas, que tenham as intenções do reino. Talvez não saibam fazer muita coisa, mas tenham pelo menos as intenções do reino para fazê-las. E Deus, então, pode capacitar. Sejam bem-vindos aqueles que querem realmente se ingressar no reino de Deus. Mas você precisa querer isso, você precisa desejar isso. Não é apenas uma intuição do coração. Você precisa amar a obra de Deus. Então, se envolva com aquilo que você pode fazer, o que estiver ao seu alcance, tal como está escrito. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças, porque para o Sheol, para onde vais, não existe obra lá. Não queira desconstruir a estrutura, porque não é porque estamos estruturados que é errado. A galera nova quer fazer parte do reino, mas quer desconstruir o que tem de estrutura. A estrutura é essencial. É reconhecidamente pela neurociência recentemente que o homem não é livre de coisa nenhuma. Até os seus atos mais naturais fazem parte de uma estrutura da sua mente que aprende a tomar decisões, porque ele não vai ficar ensaiando decisões o tempo inteiro. Então, condicionada socialmente. Exatamente. Então existe uma estrutura, é necessário a estrutura, não é porque temos uma instituição e padrões para o vocacionado de que isso deva nos desestimular, mas nós não podemos querer desconstruir o que existe. Então venha e engrosse as fileiras, que o reino é necessitado com certeza, e que Deus, pelo Espírito Santo, com certeza também vai fazer com que as coisas se encaixem no seu devido tempo. Que Deus nos ajude para que a gente tenha uma geração que se capacita. Geração de John Lennox, matemático de Oxford. Geração de David Pascal, Lenny Craig e tantas mentes brilhantes. O mundo precisa de gente simples, com pouca bagagem, que já é o suficiente, mas o nosso mundo precisa muito ainda de pessoas que consigam falar a intelectuais, a pessoas que estão caminhando pelo mundo do ateísmo. Recentemente foi lançado um livro ateu aqui na USP, foi trazido de novo o neoateísmo, diversos jovens se suicidaram. Então, existe campo para todo mundo, seja bem-vindo. Eu digo que a graça de Deus é o que a humanidade precisa. Então, a gente pode ter todas as coisas materiais, nós não falamos, né, das questões materiais, que elas também são importantes, mas é a graça de Deus, quando nós entendemos, a partir do nosso vocacionado, seja ele o específico, né, ou universal, e entender que essa graça é que faz toda a obra, ou que move toda a obra, eu acho que a gente consegue, então, nos encontrar nesse ambiente. O problema, o que eu vejo hoje, né, em vários ambientes, eu trabalho na área organizacional, é que o jovem acredita que ele, a partir do momento que ele fez o primeiro ano da faculdade, ele já pode ser o presidente da empresa. E não dá para ser, né? E também não dá para você ser, talvez, o presidente de uma grande instituição evangélica, também com os seus 19 anos. Não que não exista pessoas extraordinárias. A história nos mostrou e nos mostra, de tempos em tempos, a própria Malala, né, é uma moça, que agora é uma mulher, extraordinária na forma que ela move as pessoas dentro de um propósito.
Mas o nosso mover neste propósito tem que estar no propósito do reino. Então, assim, se você entende que você tem um vocacionado, trabalhe. Não se preocupe se você... eu quero ser vocacionado, mas eu quero pregar no congresso. Mas nunca nem falou para ninguém de Jesus. Nunca chegou para a pessoa que está do seu lado, na faculdade, na escola, no seu trabalho, de quem é Jesus. A pessoa nem sabe que você é cristã. Então, faça cada coisa no seu tempo. Que aí, se você tiver esse coração sincero, né? Porque se tem uma coisa que é maravilhosa, é o Espírito Santo poder olhar o seu coração, né? Porque às vezes eu falo, ai, Senhor do céu, eu sei que naquela caixa, naquele pedacinho tem alguma coisa que não está boa, tira de mim, porque Ele é o único que é capaz de olhar, porque você está olhando o meu exterior, e Deus pode ver o seu interior. Então, assim, quanto mais você se conhecer, quanto mais você se desenvolver, você será capaz de reconhecer a sua e trabalhar com a sua contribuição para o reino. E o resto, deixa Deus operar. Deus vai trabalhar. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa primeira como é que chama? Caped. Caped, obrigado. Primeiro Caped. Eu lembro que eu sentei lá quase no fundo, que a igreja estava cheia, eu cheguei já um pouquinho mais tarde, né, os irmãos já estavam todos lá, eu cheguei e tal. Aí eu sentei e vi aquele trabalho da irmã falando, né, de uma forma tão simples, de como que nós nos enxertamos na videira, de uma forma tão simples, né? Eu pensei, está aí uma coisa que eu acho que eu posso ser capaz de fazer, levar informação, fazer as pessoas pensarem sobre alguma coisa e complementar um diálogo, uma conversa. E Deus fez, sabe quando foi isso? A primeira vez lá, acho que tem uns 20 anos quase, 18 anos. Então, assim, não acontece de um dia para o outro, né? São pelo menos 18 anos, quando eu falei, poxa, tá aí, acho que eu posso colaborar com esta etapa aí. Então, escola dominical, professora, falar, às vezes, num café, com irmãs, falar alguma palavra. Então, Deus vai te usando e vai te preparando. Então, se posicione, se coloque na posição, que se seu vocacionado for ser pastor, missionária, professora, dirigente, Deus vai abrir o caminho, porque Ele vai usar homens e mulheres para fazer isto. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Manjane. Próximo café em junho, tá? Primeira segunda-feira de junho é o próximo café teológico. Vamos para o sorteio. Você que escreveu aí, compartilhou, convidou um amigo. Vamos ver se agora você vai ser o escolhido Dos milhares. dos milhares. Tira aí, irmão Lucas. Joga para cima, irmão Lucas, joga para cima, vai. Para dizer que a gente não está fazendo isso aí. Pegou? Pega um aí, pronto. Isaac Santos, é do Jardim Clímax, né? O irmão Isaac Santos, do Jardim Clímax. Parabéns. 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 Daí você vai entrar em contato com a Cojade, ou vem retirar aqui na Brasilina, que acho que é mais fácil. Você vem retirar na Brasilina a sua bênção. Esse negócio já é o segundo café que o pessoal do Clímax está ganhando. Semana que vem a gente exclui o pessoal do Clímax aí. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.